Olá pessoal do Me Salva, vamos dar uma olhada agora em limites com potências de x no infinito. Então olha só, qual que é a ideia básica disso daqui? Nós temos aqui um limite de x na n, tá? E quando a gente fala aqui nas potências de x, tu pode ter um polinômio aqui, tá? Vários termos, mas sempre o que importa é o termo de maior grau. Então olha só, se a gente tivesse limites, né, de n sendo 1, 2, 3, 4, 5, seja lá qual for o número, como é que esse limite no infinito vai se comportar? Então, olha só, vamos começar pelo mais fácil, tá? Que seria o limite de x na 1, certo? Com x tendendo a mais infinito e o limite de x tendendo a menos infinito, certo? O que vai acontecer? Conforme o valor de x vai tendendo a mais infinito, x vai tendendo a mais infinito também. Conforme o valor de x vai tendendo a menos infinito, x vai tendendo a menos infinito também. Isso fica claro se nós traçarmos um gráfico bem simples, né? Qual que é o gráfico da função x? O gráfico da função x é simplesmente uma reta, certo? E aqui está o nosso gráfico da nossa função x, né? Y igual a x. Conforme a gente vai tendendo a mais infinito, vai para mais infinito. Conforme a gente vai tendendo a menos infinito, vai tendendo a menos infinito. Ok. Agora, o que eu quero dizer para vocês com essa aula aqui, tá? A gente vai olhar para as potências de x para analisar principalmente como que vai ser o comportamento final das nossas funções. Vamos para a segunda aqui, que seria o limite de x ao quadrado, ok? Com o x tendendo a mais infinito e o limite de x ao quadrado com o x tendendo a menos infinito. Quanto que daria esses dois limites? Bom, duas alternativas. Ou tu pensa no limite ou faz, né, o gráfico. Esse gráfico é bem fácil, a gente sabe fazer. Vai ficar assim, certo? Que vai ser o y igual a x ao quadrado. Ok. Então, o que a gente já sabe? Conforme o limite o x vai tendendo a mais infinito, x ao quadrado vai tendendo a mais infinito também. E aqui não adianta começar a entrar em aspirações assim, né? Tipo, pá, aqui é infinito ao quadrado, então vai ficar maior ainda. Não, tá? Infinito é um conceito. Simplesmente isso, tá? A gente tem que pensar no infinito como um conceito, um número que é muito grande, vai tendendo a valores muito grandes, mas que nunca nós vamos atingir. Então, olha só, limite de x ao quadrado com x tendendo a menos infinito, o que é a única coisa que tem que pensar é no sinal, né? O sinal que a gente vai colocar aqui, quando eleva ao quadrado, ele vai ficar mais infinito também, conforme a gente enxerga aqui no gráfico. Se a gente tivesse agora, por exemplo, tá, o limite do x ao cubo, como é que ficaria isso? O limite do x ao cubo começa a ficar interessante, tá? Com x tendendo a mais infinito e o limite de x ao cubo com x tendendo a menos infinito. Bom, quando o x tende a mais infinito e o x tende a x ao cubo, nós vamos a mais infinito também. Porém, quando a gente tem aqui, ó, um sinal negativo e uma potência ímpar, o que acontece? Nós vamos ficar com menos infinito. E aqui é a parte que eu quero dizer para vocês. Conforme a gente está olhando aqui, tá? Se nós temos umas potências ímpares, quando vai para mais infinito, vai para mais infinito. Quando vai para menos infinito, vai para menos infinito. Isso tudo depende, obviamente, do coeficiente que está na frente do teu termo, tá? Mas, basicamente, o que é? Se a gente tem um expoente aqui ímpar, um vai ser para cima, outro vai ser para baixo. Se nós temos os que são pares, nós vamos ter 2 para baixo e 2 para cima, certo? Então, olha só. Esse x ao cubo, nós sabemos que tem uma raiz aqui no zero, né? E como é que fica? Fica assim o gráfico. Uma patinha para cima, uma patinha para baixo. Então é sempre assim, tá? Se for ímpar, é patinha para cima, patinha para baixo. Se for par, as duas para cima ou as duas para baixo, tá? E aqui, claro, se a gente fosse fazer o limite de x na quarta, com x tendendo a mais infinito, ele seria igual ao tendendo a menos infinito e também seria mais infinito. A única coisa que tu teria que ter alguma atenção é que, como é x na quarta, ele corre mais rápido para infinito do que o teu
x ao quadrado. E é isso que tu vai perceber, tá? X ao quadrado, x na quarta, x na sexta, cada vez vai ficando mais afunilado. Certo, gente? Então, dessa parte aqui de potências de x, tudo o que tu tem que saber é exatamente isso, tá? Saber que se a gente tem potências ímpares, a gente vai ter um para cima e um para baixo, sempre, né, no comportamento da nossa função. E se a gente tem potências pares, 2 para cima ou 2 para baixo. Certo, gente? Muito obrigado e até logo!